Turma, como vocês estão? Dando continuidade aos conteúdos de música, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre sinais de repetição e sinais de abreviatura, certo? Os principais sinais para determinar a repetição de um trecho de música são da capo, retornelo e as expressões primeira e segunda vez, ou primeira e segunda casa, certo? O da capo é uma expressão italiana cujo significado é do princípio, indica que se deve voltar ao início do trecho ou ao lugar em que se coloca o DC. DC significa da capo, é sua abreviatura, certo? O da capo é só usado para repetir um trecho mais ou menos longo. Também é usado da capo com as seguintes variantes: da capa ao S, certo? Ou signo, que é outra determinação, indica que se deve voltar ao lugar onde se encontra o sinal, como vocês podem observar, que parece um S, né? Mas se chama signo, terminando onde estiver a palavra fim. Temos ainda o sinal, esse Ozinho, né? Parece um O, que é chamado de sinal de salto, quase sempre usado em combinação com da capa, certo? Bom, nós temos aqui, né, o retornelo, né? O ritornelo. Quando um trecho musical tiver de ser executado duas vezes, usa-se o sinal chamado retornelo, palavra italiana que significa retorno, certo? Como vocês podem observar no exemplo abaixo, nós temos as expressões primeira e segunda vez, ou também pode ser chamado de primeira e segunda casa, certo? Mas é mais utilizado primeira e segunda vez. Quando um trecho a se repetir não deve terminar perfeitamente igual na segunda vez, usa-se colocar sobre os compassos, que deverão ser modificados, as expressões primeira e segunda vez. Ou seja, o que eu quero dizer com esse texto? Você vem, né, tirando a divisão, tá bem bonitinho, né? Chegou na primeira vez, volta para o início, né? Quando pede, né, que é o retorno, você volta. E quando você chega, antes da primeira vez, no caso, você vem, não, chegou aqui, retornou. Aí você vem de novo. Quando chegar aqui, você pula para a segunda vez. Você não repete de novo a primeira vez. Se você ficar repetindo, vai ficar sempre voltando, certo? Então, não é isso que nós queremos. A gente quer o quê? Quer dizer, você vai vir e vai para a segunda vez. Você fez a primeira normal, voltou. Vem novamente, pula para a segunda vez e segue. Tá certo? Bom, nós temos aqui sinais de abreviaturas, né? Há vários sinais usados para representar a repetição de notas ou de desenhos melódicos, certo? Esses sinais são chamados de abreviaturas. As primeiras abreviaturas usadas são essa que vocês estão observando aqui em cima, certo? Nós temos aqui a abreviatura da nota. Tá? Aqui, ó, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí como é executado isso, tia? Vamos observar aqui. Tá aqui, né? Isso aqui tá nem abreviatura, que só tá mostrando um exemplo, né? Tá aqui e tá aqui. Aí nós temos isso aqui, ó. Uma mínima com um tracinho e 4 pontos em cima. O que quer dizer isso, tia? Significa que essa mínima, quando a gente for cantar ela ou tocar, ela vai ficar dessa forma aqui. Vai ficar 4 cocheiros. Mas como? Como ela vai ficar 4 cocheiros? Vamos lá. Mínima vale 2, não é, gente? Aqui quer dizer o quê? Que essa mínima eu vou cortar no meio. Se eu dividir ela no meio, vai virar o quê? 2 semínimas. Só que esses pontinhos vão indicar em quantas partes ela vai ter que ficar. Então, ela não vai ficar só dividindo 2 semínimas. Eu tenho que dividir ela em 4 partes. Aí, como eu posso dividir essa mínima em 4 partes? Seria o quê? 4 cocheias, né? Porque, ó, cocheia mais cocheia dá 1. Cocheia mais cocheia dá 1. 1 mais 1 dá 2. 2 não é o valor da mínima? Então, é isso que ele está pedindo. Vai dividir essa mínima em 4 partes. Aí, no caso, dividir em 4 cocheias, certo? Aí, nós temos isso aqui, ó. Esse sinal aqui, esse desenho. O que quer dizer aqui? Esse sinal com esses 2 em cima significa que você vai repetir os 2 compassos anteriores, ou seja, esse e esse. Como vocês podem observar, eu repeti a mesma coisa, repeti ele e esse outro, como pede a partitura. Então, como é bem simples, os sinais de abreviaturas, é só pra gente não copiar isso tudo, ó. Esse resumo é isso aqui, ó. A mina com os 4 pontinhos, em vez de eu copiar 4 cocheias, né, eu boto o quê? Uma mina cortada com 4 pontinhos. Ah, eu não quero copiar novamente essa mesma divisão. Então, se são os 2 compassos que eu vou repetir, eu utilizo essa simbologia. Quer dizer que eu vou repetir os 2. Bem simples. E aqui, que é outra bem simples também, essa daqui, ó. Mesmo desenho dessa, bem parecido, né? Aqui só vai repetir o compasso anterior. No caso, eu repeti ele, tá certo? Bom, reforçando, né?
O que seria abreviatura? É a redução ao menor número de letras ou sinais convencionais das palavras de uso mais frequente, certo? Resumindo o que eu acabei de mostrar. É um sinal que serve para facilitar o trabalho da escrita musical, como mencionei, né? É mais fácil a gente escrever de uma forma curta do que uma forma longa, certo? Bom, e aqui são as definições, certo? As abreviaturas musicais mais comuns são, aí nós temos aqui a abreviatura de vocabulário, que não vamos trabalhar muito, né? Abreviatura de figuras, que é o que a gente tá querendo, que eu tô querendo mostrar a vocês, né? Que a gente vai trabalhar mais, que é o quê? Que ele facilita o trabalho do copista, né? Evitando a repetição de desenhos iguais. E temos também os sinais convencionais, né? Sinais convencionais são sinais gráficos usados para indicar ornamentos, né? Como vocês podem observar, esse parece um S, esse TR, né? Ou repetições que a gente conhece, o retornelo e esses dois que eu acabei de citar acima, né? Que é o segno, né? E o salto, que é conhecido como pulo de O ou S também, certo? É mais fácil de falar e de lembrar. Bom, a abreviatura de repetição, nós temos o ritornelo ou retornelo, certo? A gente já foi falado bastante, né? Se vocês já sabem, né? Qual a função dele e para que ele serve. No caso aqui, né? Nessa questão aqui, só vai voltar para cá, você vem e finaliza, né? Começa a tocar, aí volta, estrecha normalmente e finaliza, certo? De boa. Bom, se a passagem a ser repetida começa no início de uma peça, o sinal de repetição só precisa ser colocado no final do trecho. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero que repita desde o início, eu não preciso colocar um sinal de retornelo aqui, certo? É só colocar no final e dizer que vai voltar para cá. De boa, não precisa ter outro indicando que voltou, certo? Retornelo duplo indica a repetição de dois trechos sucessivamente, certo? No caso aqui nós temos um retornelo duplo. Voltou para o início, você vem tocando, né? Voltou para o início. Aí depois veio para cá. Voltou de novo e veio para cá. Pronto, finalizou. Só é isso. Você vê, não é nada assim complicado, certo? E aqui nós temos outras formas gráficas de se colocar o retornelo, né? Aqui bota um tracinho, dois tracinhos, certo? É só o desenho, mas em si ele significa a mesma coisa, tem a mesma função, certo? E o sinal de repetição pode não coincidir com o final do compasso. Bom, o que quer dizer aqui? Basicamente é aquele que eu mostrei anteriormente, certo? Tem a questão da primeira e segunda casa. Isso aqui vai mostrar isso. Tem a primeira casa, você vai vir, né? Você volta pra cá e você não vai repetir esse compasso. Você vai pular para a segunda casa e vai continuar, certo? É basicamente isso que ele quer dizer. De uma forma gráfica complicada, mas em si é só isso. É bem simples, certo? Bom, nós temos aqui sinais de repetição. Requer outro sinal igual como pode ser referentes, né? Só reforçando o que foi mencionado. Nós temos aqui o quê? O trecho musical, onde nós temos a primeira vez e a segunda vez. Novamente, né? Vem, faz a primeira vez, ó, pegou os dois compassos, voltou. Eu vou fazer os dois compassos, tia? Não, por quê? Ó, a primeira vez está dentro segurando esses dois compassos. No outro lá, né, só segurava em um compasso. Aqui não, ele mostra que é em dois. Então, essa primeira vez você não vai precisar repetir. Você pula já para a segunda vez, tá certo? Aqui só tá mostrando a execução, ó. Como se ficaria dessa forma, só que é com uma forma bem maior na execução. Esse, ó, esse, aí você faz esse, ó, esse. Aí repete pro início, ó, repete, ó, esse. Esses dois não repetem, né? Já pula para a segunda casa que vai ser esse. Como mostra aí o trecho. Basicamente é isso. E aqui só vai explicando a mesma coisa, certo? E agora são as palavrinhas, certo? O da capo ou descer, que eu também já tinha mencionado logo no início, né? E aqui eu vou contextualizar mais um pouquinho. É o recurso usado geralmente em música de 3 partes, tá? Nas quais o último A é a repetição exata do primeiro A. Indica a repetição da música desde o seu início. Resumindo, essa primeira parte ficou bem complicada, não é calma, não é nada difícil. Então, vocês focar o seguinte: o que significa o da capa? Ele indica a repetição da música desde o seu início. O que quer dizer? Se apareceu, desceu da capa, a gente volta para o início da música. Deixa eu mostrar aqui como exemplo. Por exemplo, aqui eu vou pegar esse trecho aqui.
Se eu colocasse aqui um DC ou da capa, significa que o quê? Eu vou voltar para o início. Tá pedindo para eu voltar para o início e repetir tudo novamente. É basicamente isso. Certo? O fine, o fim, indica o final do trecho repetido. Só isso. Nada demais. Descer ao fim, né? Significa o quê? Vai repetir a música desde o início até onde está escrita a palavra fim. Em vez de você voltar pro início e voltar até o final, fazer igual da capa, né? Que a gente vai fazer, tipo, se eu botar o descer aqui, né? A gente ia voltar pro início e terminar tudo. Se eu usar esse descer ao fim, né? F-I-N-E, significa onde tiver esse fim, eu vou parar. Vai ter um exemplinho abaixo, certo? Aí vocês vão entender mais. E aqui só tem algumas observações, certo? Mas em si, o principal que eu quero que vocês compreendam é essa definição. O que significa esse descer ao fim? Significa você voltar do começo até onde tiver essa palavra fim, certo? Opa! E aqui nós temos, certo, o del signo, ou seja, o S, que acho que é mais fácil vocês aprenderem a chamar de S, que é o DS ou D e o símbolo, certo? A figura. Ele indica a repetição da música a partir do sinal. Só isso. Resumindo, você, onde achar essa palavra, vai ter o símbolo, no caso, ó. Tá vendo ele aqui, ó, esse símbolo S? Aí, ó, DS. Significa que você voltar pra onde tiver esse símbolo. Só isso. Você chegou aqui, voltou pro onde tá esse símbolo e continua executando tudo que tiver na partitura. Só isso. Vamos lá, tem mais o quê? O desce ao fine indica a repetição da música a partir do sinal até onde está a palavra escrita, né? Ou seja, desce ao fine. No caso, eu vou até aqui e quando eu chegar nessa palavrinha, eu finalizo a música. Só isso. E por último, que eu gosto de chamar pulo de O, né? Que é o salto, ou sinal de pulo, tem essa simbologia, certo? Indica um salto na repetição do lugar onde se encontra o sinal para o trecho onde se encontra um outro semelhante. Só se obedece os sinais de descer, desce e pular após a execução de todos os retornos, certo? Ou seja, é a mesma coisa, quase a mesma coisa do S, certo? Onde você vai voltar e ele vai pular para o próximo sinal igual. Só é isso. Mas em si, eu só quero que você se foque na definição. O que seria esse sinal de salto, esse pulo de O? Ele indica um sinal na repetição do lugar onde se encontra o sinal. Só isso, certo? Mais para frente vai aprofundando mais nelas para vocês conseguirem compreender, certo? Mas sim, vamos só aprender essas definições e um pouquinho do que elas representam, tá certo? Então, a gente finaliza aqui a aula, certo? Qualquer dúvida é só me procurar, a tia está sempre à disposição para vocês precisarem, tá bom? Tchauzinho!